Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade da borracha aqui na Amazônia. E quando foi isso? No final da segunda metade do século XIX, início do século XX. Mais precisamente ali por volta de 1860 até 1912. E por que só vai até 1912? Bom, conto para vocês. Quando os europeus chegaram na Amazônia, e vocês sabem que não foram só portugueses, que vieram outros europeus para cá, eles tiveram contato com a borracha. Mas quem era que utilizava a borracha? Os indígenas. As crianças brincavam com as bolinhas de goma. E aí os portugueses, vendo aquilo, começaram a utilizar. Só que não tinha elasticidade, não tinha resistência, quebrava logo. Mas no século XIX, Charles Goodyear, um químico inglês, começou a fazer experimentos, porque o governo interessado nisso passou a investir nos experimentos para tentar um processo chamado vulcanização. E não é que deu certo? Deu certo. Charles Goodyear conseguiu processar, a borracha de modo a ter mais elasticidade e maior resistência. Mas a pergunta que não quer calar, por que os europeus estavam investindo na vulcanização? Por causa do advento das indústrias automobilísticas. Era o início da Revolução Industrial. Então os automóveis estavam começando a ser produzidos. Era preciso ter um pneu mais resistente e aí a ciência envereda por esse caminho da vulcanização. E aí, o que vai acontecer? A descoberta foi na Amazônia, então passa a investir, o governo, tanto brasileiro quanto estrangeiro, passa a investir nessa exploração da borracha aqui na Amazônia. Mas tinha um detalhe, a população da Amazônia era considerada de baixa quantidade, eram poucos, faltava mão de obra. Então o que eles fazem? Vão para o Nordeste buscar mão de obra. E quem era essa mão de obra? Principalmente nordestinos do Ceará, do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que vinham para cá para trabalhar nos seringais da Amazônia. Mas eles não vinham assim de qualquer jeito. Eles eram contratados sob uma propaganda. A propaganda dizia o quê? Venha para os seringais da Amazônia e fique rico. Ora, se estavam passando necessidade no Nordeste por conta de uma forte seca que assolava a região nesse tempo, na década de 1860. Então o que eles fazem? Correm para a Amazônia. Vêm famílias inteiras, vêm só maridos, deixam as esposas, mas vem muita gente para cá para fazer a exploração do látex, da borracha na Amazônia. Mas eles vinham assim de qualquer jeito? Não. As dívidas desses homens, dessas famílias, já começavam lá no seu lugar de origem. Os contratadores já deixavam o dinheiro para a família e eles vinham, eram trazidos para cá. Durante o percurso, acontecia de ficarem doentes, eram tratados, comiam, dormiam, pagavam estadia em pensões de beira de estrada, porque era estrada. Lembra que naquele tempo não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha caminhonete, não tinha táxi, muito menos mototáxi. Então era tudo feito nos caminhos da floresta. Então esses homens conseguiam chegar aqui na Amazônia. Muitos chegavam doentes, enfraquecidos, mas eles eram tratados, eram levados para os seringais. Os donos dos seringais eram chamados seringalistas. Esses seringalistas contratavam um capataz para tomar conta do barracão. Esse barracão era o armazém. Então esse capataz ficava no armazém, lá no barracão, e ali ele servia os seringueiros. Mas servia como? Trocando as bolas de borracha que eles produziam por mercadorias, armas, munições, remédios, charque, farinha, querosene, tudo que eles iam precisar para o trabalho na floresta. Era fácil? Não, não era fácil, gente, era muito difícil, porque esses homens arriscavam a sua vida no interior da floresta, coletando o látex,
correndo risco de vida, porque a floresta naquela época tinha muito mais animais selvagens do que tem hoje, além dos mosquitos, da febre amarela, da malária, que tudo isso aterrorizava o povo naquela época. Então, esses homens, eles coletavam o látex. Um detalhe, a princípio, esse látex, a seringueira era cortada com uma machada, né, uma machadinha, era cortada e ficava parando esse látex aí até essa seringueira morrer, literalmente morrer, secava tudo. Depois eles descobriram que quando cortava com uma faca e aparava com uma tigela, era muito mais rentável, porque depois eles podiam voltar de novo naquela seringueira e fazer de novo o corte, né, que voltava a sangrar de novo o látex. E eles pararam de derrubar as seringueiras. Mas um detalhe curioso nesse sentido aí, nesse meio tempo aí de coleta, de extração do látex. Como eu disse para vocês, desde o início da colonização, outros estrangeiros estiveram na região. Então, um inglês chamado Henry Whitman, ele vai roubar, vai contrabandear sementes da seringueira e vai levar para a Inglaterra, onde vai ser levado para o laboratório, e ali ele vai ser modificado e as mudas vão ser levadas para as colônias inglesas na Ásia. O que vai acontecer aí? Lá na Ásia, vai ser feito o plantio racional, que é aquela seringueira uma atrás da outra, com maior facilidade de coleta, o que vai fazer com que a nossa seringa da Amazônia entre em declínio. Uma outra coisa é que os americanos, anos mais tarde, eles também vão começar a fabricar o látex, a borracha sintética. E também aí que vai piorar a nossa situação. Por isso que entre 1860 e 1912 é chamado o grande ciclo da borracha, porque é nesse contexto, nesse período, que nós vamos ter uma grande produção de látex aqui. Quando o látex asiático começa a produzir em grande escala, o nosso começa a declinar, começa a cair de produção. O interessante no meio de tudo isso é que, culturalmente falando, né, as cidades cresceram, surgiram novos núcleos de povoamento. As consequências são muitas, né? Entre elas estão essa formação de novos núcleos de povoamento, a agregação ou integração do território que hoje é o Acre ao território brasileiro. O Acre não era do Brasil, mas como os seringueiros estavam invadindo o território estrangeiro, o Barão do Rio Branco fez um acordo chamado Tratado de Petrópolis com os povos do outro lado, que, se eu não estou enganada, são os bolivianos, e eles vão vender essa parte do território que hoje é o Acre para o Brasil, através do Tratado de Petrópolis. E aí, essa inserção, integração do território do Acre ao Brasil, território brasileiro, é uma das consequências. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré também é desse tempo, nunca foi concluída. O objetivo dessa ferrovia era vir de lá de dentro, do interior de Rondônia, da Amazônia, mesmo grande, até o porto do Amapá. Nunca foi concluída. Por que nunca foi concluída? Porque os trabalhadores morriam, eram atacados pelos índios e acabaram abandonando o serviço. Até hoje, no meio da floresta, é encontrado trechos da ferrovia Madeira-Mamoré e pedaços de carros que eram levados para lá, de tratores, né, material usado para abrir a floresta e construir a estrada de ferro. A outra coisa também interessante da gente lembrar é que os seringaristas, nesse período, eles ficaram muito enriquecidos, mas muito ricos mesmo. Ficaram conhecidos como os barões da borracha. E para fazer jus à sua riqueza, né, para demonstrar todo o seu poder, o que eles faziam? Traziam da Europa, principalmente da França, tudo o que eles precisavam. Da vestimenta aos acessórios, da bebida a copo, talheres, xícaras, tudo era trazido de lá para cá. As casas eram construídas nos modelos europeus. Então, esses barões da borracha que se enriqueceram muito durante esse primeiro grande ciclo econômico da borracha aqui na Amazônia,
eles vão ser considerados os barões da borracha. Mas eles também vão decair com a queda, com o declínio da borracha, eles também vão sofrer essa mesma queda. E só anos mais tarde, já lá na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisam de borracha, é que o Brasil volta a produzir borracha em larga escala. Isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante, para vocês entenderem esse contexto aí dos chamados soldados da borracha. A grosso modo, é isso que eu tinha que dizer para vocês. As outras dúvidas a gente vai tirando lá no Meet, na nossa conversa, olho no olho. Espero vocês daqui a pouco lá. Um grande beijo. Até já.